Na tarde de domingo, 5 de janeiro de 2006, um homem e sua filha chegaram à casa da família de um amigo para uma festa de confraternização de Ano Novo. Ao se aproximarem, notaram que a porta estava aberta, algo comum durante as festas organizadas pelos anfitriões. No entanto, ao entrar, foram recebidos por uma espessa nuvem de fumaça, o que os levou a alertar imediatamente os outros presentes e a contatar as autoridades. Os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram extinguir o fogo. No entanto, o que encontraram foi devastador: os corpos sem vida da família Harvey. O que inicialmente parecia ser um incidente trágico relacionado ao incêndio, logo se revelou algo muito mais sinistro. As investigações revelaram que os Harvey não sucumbiram às chamas, mas foram vítimas de um crime hediondo. Essa descoberta chocante transformou o caso em uma investigação de assassinato, deixando os investigadores não apenas emocionalmente abalados, mas também perplexos com a terrível reviravolta. A pergunta que pairava no ar era: o que realmente aconteceu ali e quem seria capaz de cometer tamanha atrocidade contra a família Harvey? Este caso devastador permanece como um dos episódios mais sombrios e perturbadores de violência familiar. Brian Taba Harvey, de 49 anos, era um ícone local, conhecido desde a década de 1980 como o cantor e compositor da banda indie underground House of Freaks. Mesmo após seguir caminhos profissionais distintos de seu parceiro musical Johnny Hott nos anos 90, eles mantiveram uma amizade próxima. Brian, um músico dedicado, subiu ao palco pela última vez em um show de Réveillon, que infelizmente se tornou a noite final de sua vida. Catherine Elizabeth Grabinski, de 39 anos, alcançou sucesso como coproprietária da popular loja de brinquedos World of Mirth, localizada no distrito de Carytown, em Richmond. Uma figura central na comunidade, Catherine era uma artista multifacetada, envolvida em diversos projetos, desde pintura e teatro comunitário até a culinária como chefe confeiteira e garçonete. Ela tinha uma irmã mais velha, Shelley Grabinski, e era meia-irmã do ator Stephen Cope, conhecido por seus papéis em West Wing e Desperate Housewives, entre outros. Os caminhos de Brian e Catherine se cruzaram no Border Café, na Main Street, onde Catherine trabalhava e Brian frequentemente visitava Johnny. Em 1990, eles se casaram, e a House of Freaks lançou um álbum com uma música dedicada a Catherine, intitulada I Got Happy. O casal deu as boas-vindas a duas filhas, Stella Anning, nascida em 1996, e Ruby May, nascida em 2001. Refletindo sobre a paternidade, Brian expressou em um site de fãs: "Acho que cheguei bem perto de saber por que estou aqui na Terra desde que minha filha nasceu. Acho que você tem que ter esperança sobre a vida quando você tem um filho. Você deve isso a eles." Enquanto Brian continuava sua carreira musical e também trabalhava com computadores para o sistema escolar do condado de Henrico, Catherine embarcou em um caminho empreendedor, abrindo a World of Mirth, uma loja de brinquedos e presentes única que se tornou um marco no elegante bairro de Carytown. Seu irmão, Stephen Culp, explicou no tribunal: ela queria criar um espaço onde os pais pudessem vir com seus filhos, passar tempo juntos, e as crianças pudessem brincar com os brinquedos sem a presença de armas ou espadas. É um lugar maravilhoso que Catherine criou. A família Harvey se estabeleceu em um bairro antigo e pitoresco no sul de Richmond, cercado por grandes árvores, balanços de varanda e eras. Eles moravam em uma charmosa casa de tijolos vermelhos de 2 andares, que rapidamente se tornou um ponto de referência local. Bem conhecidos e queridos na comunidade de Richmond, os Harvey pareciam estar a salvo de qualquer mal-intencionado, ou assim todos pensavam. No domingo de Ano Novo de 2006, Brian, sua esposa Catherine e suas 2 filhas, Stella, de 9 anos, e Ruby, de 4, esperavam um dia movimentado. Eles estavam se preparando para um tradicional churrasco de Ano Novo para amigos e familiares, uma celebração que se tornara um evento anual. Naquela manhã, Brian saiu para pegar o jornal, uma rotina comum que não levantou suspeitas em um bairro considerado seguro. Deixou a porta destrancada, como era costume durante festas, para facilitar a chegada dos convidados. Enquanto Catherine estava na cozinha, preparando biscoitos para os convidados, ela ouviu vozes vindo da sala de estar. Pensando que algum convidado havia chegado mais cedo, foi verificar. Para sua consternação, encontrou 2 homens desconhecidos. Nos momentos de tensão que se seguiram, Brian, Catherine e a pequena Ruby foram levados para o porão. Stella,
que havia passado a noite anterior em uma festa do pijama, ainda não havia se juntado à família. O que se seguiu foi um pesadelo inimaginável. Os intrusos usaram cabos elétricos e fita adesiva para prender a família, garantindo-lhes que a cooperação evitaria qualquer dano. Enquanto saqueavam a casa, foram interrompidos por uma batida na porta da frente, por volta das 10 da manhã. O aparente líder do grupo soltou Catherine de suas amarras e a instruiu a lidar com quem estivesse na porta. No entanto, ele emitiu um aviso severo. Se ela tentasse pedir ajuda ou escapar, sua filha e seu marido seriam mortos. Com a chegada iminente de Stella, Catherine se viu em um dilema angustiante. Atender a porta poderia expor sua filha ao mesmo perigo que o resto da família. Ignorar as batidas persistentes poderia enfurecer os assaltantes, que claramente tinham a vantagem. Finalmente, Catherine decidiu que a cooperação era a escolha mais prudente e, com essa decisão, abriu a porta. Num giro inesperado dos acontecimentos, Stella passou rapidamente por Catherine e foi diretamente para a sala de jogos, onde a família costumava passar muito tempo juntos. Agindo rapidamente, Catherine interceptou sua filha e a amiga, impedindo-as de entrar na sala. Karen Perkinson, a mãe da amiga de Stella, mais tarde relatou sua surpresa com o comportamento incomum de Catherine, que desviou-se de sua habitual exuberância. Em resposta ao inquérito de Perkinson sobre seu bem-estar, Catherine, normalmente animada, afirmou estar indisposta. Ela gesticulou com um movimento circular ao lado da cabeça, imitando uma arma, para indicar que algo perigoso estava acontecendo. Em seguida, terminou abruptamente a conversa e fechou a porta. Esse gesto peculiar preocupou Perkinson, que se perguntou se Catherine estava tentando transmitir uma mensagem. Monitorada pelos intrusos, Catherine talvez tenha tentado uma fuga que potencialmente salvaria a si mesma e Stella. No entanto, o peso de deixar Brian e Ruby para trás pesava demais em sua decisão. A mente de Catherine Perkinson estava planejando voltar mais tarde para a festa. Com todos os 4 membros da família Harvey agora dentro da casa, Catherine retornou ao porão e encontrou Stella aterrorizada, amarrada ao lado do resto da família. Enquanto todos estavam presos e vulneráveis, o caos irrompeu de repente. O líder dos invasores revelou uma faca da própria cozinha dos Harvey e começou a cortar suas gargantas, inclusive das meninas. Expressando frustração porque não estavam sucumbindo rápido o suficiente, ele instruiu seu cúmplice a espancar suas cabeças. Quando o parceiro recusou, o agressor pegou um martelo e os golpeou repetidamente até que parassem de se mover. Depois de remover a aliança de casamento de Catherine Harvey, os assaltantes incendiaram a sala, usando vinho como acelerador para esconder as evidências de seus atos hediondos. Ao fugirem da residência, se deliciaram com um prato de biscoitos frescos que estavam esfriando no balcão da cozinha e roubaram um laptop, um DVD player e vários outros itens. Saíram apressadamente, entrando no veículo de fuga estacionado do lado de fora. Dentro do carro estava uma mulher, que estava em um relacionamento com um dos homens e servia como vigia durante o que inicialmente pretendiam ser um simples roubo. O grupo partiu rapidamente, deixando a cena tão discretamente quanto haviam chegado. Algum tempo depois, por volta das 3h30, Johnny Hott chegou para a comemoração, alheio ao horror que tinha ocorrido. Ao abrir a porta da frente, ele foi imediatamente recebido por uma espessa nuvem de fumaça. Alarmado pelo odor pungente de queimado, ele rapidamente alertou os vizinhos, que chamaram o 911. Os socorristas chegaram rapidamente e controlaram o incêndio, mas encontraram 4 corpos no porão fumegante. Os investigadores no local logo deduziram que o fogo não havia sido a causa das mortes. Uma causa mais sinistra foi revelada, transformando o caso em uma investigação de assassinato. Oficiais e paramédicos, acostumados a testemunhar os aspectos mais sômbrios da humanidade, acharam a cena particularmente angustiante, com alguns chegando a derramar lágrimas. A revelação de que os pais foram obrigados a testemunhar a morte brutal de seus filhos, e vice-versa, foi especialmente dolorosa. As autópsias revelaram que Brian e Catherine morreram devido a traumatismo contundente na cabeça. Stella sucumbiu a uma combinação de traumatismo contundente e inalação de fumaça, sugerindo que estava viva quando o fogo começou. Ruby, infelizmente, morreu devido a facadas no pescoço e nas costas. Apesar de uma investigação imediata, as autoridades inicialmente tinham poucas pistas. Reconhecendo a necessidade de mais informações,
Elas apelaram ao público. Felizmente, um avanço ocorreu em 6 de janeiro, quando uma mulher chamada Latoya Pai contatou a polícia, pedindo uma verificação de bem-estar para sua amiga Ashley Baskerville, de 21 anos. Pai expressou preocupações sobre o namorado de Ashley, Ray Joseph Dandridge, de 29 anos, e seu tio Ricky Javon Gray, também de 29 anos, suspeitando que estavam envolvidos nos assassinatos da família Harvey. Latoya revelou que os dois homens haviam visitado recentemente sua casa com um laptop que tinha uma imagem da família Harvey como papel de parede, ligando-os diretamente ao caso amplamente divulgado na mídia. Ela também forneceu detalhes de um esquema elaborado por Ashley, Gray e Dandridge para roubar os pais de Ashley. O plano envolvia Ashley fingindo ser refém, permitindo que Ricky e Gray extorquissem dinheiro dos Baskerville. Embora Latoya tenha sido oferecido um papel no plano, ela recusou, levantando suspeitas sobre o trio. Quando Ricky e Gray retornaram à casa de Latoya sem Ashley, eles disseram enigmaticamente que Ashley se foi. Essa declaração aumentou ainda mais as preocupações e levou a polícia a intensificar suas investigações. As preocupações de Latoya levaram a contatar a polícia, fornecendo informações cruciais que os investigadores precisavam para começar a conectar os pontos. Confirmando as informações de Latoya, os investigadores foram até a residência onde Ashley morava com sua mãe, Mary Baskerville Tucker, de 46 anos, e seu padrasto, Purcell Tucker, de 55 anos. Para seu horror, encontraram outra cena horripilante. Ao entrar na casa, descobriram os corpos sem vida das 3 vítimas, submetidas a um método brutal semelhante ao destino da família Harvey. As vítimas estavam amarradas e amordaçadas, com suas gargantas cortadas impiedosamente. Fita adesiva estava enrolada firmemente em volta de suas cabeças, infligindo ainda mais sofrimento em Mary e Purcell, que exibiam lacerações profundas no pescoço. Purcell tinha uma meia forçada em sua garganta, enquanto Ashley tragicamente foi sufocada com um saco plástico. Suspeitando da presença de assassinos em série, agências de aplicação da lei de toda a região colaboraram em um esforço conjunto para capturá-los antes que pudessem cometer mais atrocidades. Purcell e Mary levavam vidas tranquilas, sem inimigos conhecidos. Purcell trabalhava como operador de empilhadeira, enquanto Mary era empregada por uma empresa de limpeza. A existência pacífica do casal foi destruída pela traição de sua própria filha, levando ao trágico fim de um casal inocente que buscava aproveitar seus anos dourados. Os investigadores descobriram rapidamente o elo crucial entre os Harvey e os Tuckers. Ashley foi encontrada vestindo a aliança de casamento de Brian Harvey, a mesma que havia sido tirada de Catherine. Com essa revelação, uma ação urgente se tornou imperativa para capturar Gray e Dandridge antes que pudessem causar mais danos irreparáveis. Rastreando seus movimentos de volta para seu estado natal, a Pensilvânia, Gray e Dandridge foram capturados na Filadélfia em 7 de janeiro. Durante o interrogatório, os detalhes chocantes de seus crimes começaram a emergir, solidificando a ligação entre os dois casos e levando a justiça para as famílias Harvey e Tucker. Dandridge afirmou que os assassinatos foram planejados por seu tio e ele apenas seguiu as instruções. Diante dessas acusações, Gray prontamente confessou os assassinatos da família Harvey e seu envolvimento nos assassinatos de Ashley e seus pais. Embora essas confissões fossem chocantes, ficou claro que isso era apenas o começo. Gray forneceu detalhes horríveis e intrincados dos massacres de ambas as famílias, enfatizando que suas ações foram motivadas unicamente pela necessidade de dinheiro. Durante os assassinatos da família Harvey, ele estava sob a influência de PCP, uma droga conhecida por induzir alucinações auditivas e visuais, além de comportamento violento. Ao longo de sua confissão, Gray manteve um olhar frio e sem emoção, levando os investigadores a acreditar que estavam diante de um verdadeiro monstro. Também foi revelado que Gray era responsável pelo assassinato de sua esposa, Trevor Terrell Gray, cujo corpo foi descoberto em uma cova rasa na Avenida Brookside, em Washington, Pensilvânia. O casal havia se casado há 6 meses antes de seu trágico assassinato e residiam juntos em uma casa de propriedade da família de Trevor, junto com o sobrinho de Gray, Ry. Segundo os pais de Trevor, Gray frequentemente se envolvia em discussões amargas com ela. Marcas de garras foram descobertas no antebraço de Ricky no dia em que o corpo de Trevor foi encontrado. Apesar de ter sido entrevistado pela polícia de Washington,
Nem Gray nem Dandridge foram inicialmente considerados suspeitos. Mana Squires, mãe de Trevor, afirmou que a polícia assumiu que Trevor sucumbiu a uma overdose de drogas, resultando em uma investigação negligente. Embora a morte de Trevor fosse considerada suspeita na época, uma investigação de homicídio só foi iniciada após a confissão de Gray em 2006. Em 31 de dezembro de 2005, ocorreu um brutal assalto em que Ryan, de 26 anos, foi atacado por dois homens em frente aos seus pais em Arlington. Os agressores foram identificados como Gray e Dandridge. O assalto deixou Ryan gravemente ferido com espancamentos violentos e facadas no peito, pescoço e braços, resultando em um coma de 2 semanas e a perda permanente do uso do braço direito. Em 9 de fevereiro de 2006, Ricky Gray enfrentou 5 acusações de homicídio qualificado, enquanto Ray Dandridge foi indiciado por 3 acusações de homicídio devido ao seu envolvimento nos assassinatos de Baskerville Tucker. Apesar de suas confissões anteriores, ambos se declararam inocentes. Após um julgamento de 6 meses, o júri considerou Gray culpado de todas as acusações, levando a uma sentença de prisão perpétua pelos assassinatos de Brian e Catherine Harvey. Em resposta à brutalidade dos assassinatos de Stella e Ruby, o tribunal considerou a pena de morte apropriada. Em setembro de 2006, após a condenação de seu tio e ao saber do veredicto em seu caso, Dandridge optou por um acordo judicial para evitar a pena de morte, recebendo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em dezembro de 2006, Ricky Gray enfrentou acusações adicionais no condado de Pepper pelo assassinato de Cheryl Warner, uma secretária jurídica de 37 anos e mãe de 3 filhos. Cheryl Warner foi encontrada morta, baleada e enforcada com um fio elétrico em sua casa em River. Gray se declarou inocente, mas em 4 de junho de 2008, a acusação foi retirada devido a evidências conflitantes. Nos 9 anos seguintes, a equipe jurídica de Gray apresentou inúmeros recursos, principalmente alegando que ele sofria de capacidade mental diminuída devido a uma infância abusiva. O caso chegou à Suprema Corte, onde foi rejeitado sumariamente em 2016. Em novembro de 2016, Gray foi agendado para execução em 18 de janeiro de 2017. Com todos os seus apelos esgotados, Ricky Gray foi executado por injeção letal no Centro Correcional de Greensville. Ray Dandridge continua encarcerado na prisão estadual Sussex II. Os assassinatos brutais da família Harvey causaram uma onda de horror e tristeza. Mais de 1.400 pessoas compareceram ao serviço memorial, expressando suas condolências e tristeza. Em frente à loja de flores de Cathy, flores e bonecas empilhadas formaram uma homenagem pungente. Crianças da vizinhança colocaram velas que permaneceram acesas por semanas. Um vizinho refletiu sobre o luto coletivo da comunidade, afirmando: "Mantivemos aquelas velas acesas por semanas." O irmão de Cathy, Coop, testemunhou sobre o impacto profundo dos assassinatos, descrevendo-os como um golpe devastador que parecia não ter fundo. Ele expressou: "Me mata pensar nas últimas horas deles. Estamos todos tentando superar isso. Devemos isso a eles e ao seu espírito." A entrada do Forest Hill Park em Richmond é adornada com um monumento de granito dedicado à família Harvey, que anteriormente desfrutava de muitos momentos de alegria no local. Suas vidas foram abruptamente e tragicamente interrompidas. Uma placa de bronze representando seus sorrisos radiantes serve como uma comemoração dos dias mais felizes antes que um mal insondável devastasse suas vidas. É profundamente triste e lamentável o que essas vítimas enfrentaram nas mãos desses monstros. Enquanto refletimos sobre essa história dolorosa, nossos pensamentos estão com as vítimas cujas vidas foram tragicamente interrompidas e com os entes queridos que deixaram para trás.